Eu quero que você abra a palavra de Deus que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 37. Nós vamos ler o 14, do 14 até o 17. Isaías 37, do 14 ao 17. Aleluias, o Senhor vai falar conosco nesse lugar. Glória a teu nome, Jesus. Todo mundo achou? Isaías 37, 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra santa. Que o Senhor possa nessa noite falar com cada um de nós. Fala com a necessidade de cada pessoa que está aqui, Senhor. Fala com a necessidade e a dificuldade de cada um nessa noite. Que o Senhor possa nos exortar, edificar. Que o Senhor possa nos consolar através da sua palavra, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Se quiser acender aqui, tá ruim? Não? Dá para me ver? Aqui, ó. Amém. Então tá bom. Próxima vez eu vou botar uma roupa de neon. E aí vocês podem me ver aqui. Querido, muitas vezes nós encontramos em situações que a gente pode estar nesse momento, o que fazer quando não se sabe o que fazer. O que fazer quando não se sabe o que não fazer, né? Deixa eu ver lá. O que fazer quando não se sabe o que fazer. Situações que a gente se vê totalmente paralisado, totalmente estático, né? Isso vai acontecer. Sempre estará acontecendo, de tempos em tempos acontece. Mas a palavra do Senhor, ela é escrita para que nós possamos aprender, amém? O nosso Pai é um Pai que ensina os seus filhos. Ele não é um Pai que abandona e não educa e não ensina os seus filhos como ser abençoados. E nessa noite o Senhor quer falar conosco. Esse texto que eu li, Ezequias, na realidade, ele estava sendo afrontado pelo rei da Síria. O rei da Síria já tinha tomado o reino do norte de Israel, que o reino estava dividido. Então o do norte já tinha sido levado cativo, o pessoal do norte já tinha ido embora. E aí esse rei da Síria, Senaqueribe, quis afrontar Judá, o reino do sul, do qual nós lemos aqui, Ezequias era rei. Então ele fez uma afronta, ele foi lá na cidade de Jerusalém, ele disse assim, o seu general que foi lá, disse assim: olha, nós já temos destruído todas as nações ao redor, Egito também já foi, e os deuses deles não puderam o proteger, e vocês acham que o seu Deus também vai proteger? Então nós estamos vindo aqui para levar vocês cativos, para destruir tudo. E aí Ezequias se vê numa situação difícil. E aí, querido, é isso que nós queremos entender. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Situações que nós vemos nos rodeados de todo lado e a gente não sabe o que fazer com as afrontas, com os cercos. Que muitas vezes nós somos cercados, acuados. E a gente não sabe para onde que eu vou, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, não tem para onde ir. Tá? Mas o Senhor vai nos ensinar através da sua palavra e através desse texto muitas coisas que nós precisamos aprender. João 16:33, Jesus diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não garante que vai ser mar de rosa, mas ele garante que vai ter vitória, porque ele venceu o mundo. E lá na Epístola de João diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo, porque só ele venceu o mundo. Só ele venceu o pecado, só ele venceu a Satanás e as hostes, só ele venceu a morte. Então por isso que nós somos abençoados e vencedores, e podemos também vencer e romper as barreiras. Uma certa feita, um membro de uma igreja pediu ao pastor, pastor, pelo amor de Deus, ore para mim, para que os meus problemas desapareçam, eu não aguento mais. Ele diz, amém, irmão. Ele botou a mão na cabeça e diz, Pai do céu, leva esse rapaz embora, mata ele agora. Ele, não, pastor. Uai, meu querido, não tem outro jeito. Se você quiser viver sem problema, é só lá em cima. Aqui embaixo nós vamos ter problema. Mas, querido, o gostoso de tudo isso é saber que Jesus está conosco. E se Ele é vencedor, eu também vou vencer no nome dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, o sucesso da nossa vitória contra os nossos inimigos vai depender somente da maneira em que nós vamos agir, o que atitude nós vamos tomar a partir daquele momento. Vai acontecer? Vai. O que eu vou fazer? Porque tem muito... se o médico receitar o remédio errado, o remédio que serve para curar, ele também pode matar. Então tem que saber o que fazer. Que eu acho que é o mais complicado para as pessoas entenderem. É como um pastor que foi no hospital orar pelo irmão que estava na UTI. O irmão já estava se recuperando, mas estava lá entubado com oxigênio. E estranharam que quando o pastor foi orar, ele morreu. Aí foram ver, o pastor tinha pisado na mangueira do oxigênio, desconectado. Quer dizer, foi lá para abençoar, acabou matando o irmão. Então a gente tem que olhar o que a gente faz. Porque a decisão, ela está sempre na mão dos homens. Jesus já foi para a cruz, Ele já conquistou, Ele já trouxe cura, Ele já trouxe libertação. Meu querido, que bênção. Tudo que nós precisamos foi ali na cruz, a nossa vitória. Só que hoje, as minhas decisões, dependendo do que eu decido no momento do cerco e da afronta, é o que vai falar o que vai acontecer com a minha vida a partir dali. Amém? A partir dali o que vai acontecer. Então, a decisão, ela está nas nossas mãos. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus não força ninguém a fazer nada. Mas é nós de coração que decidimos o que nós temos que fazer. E qual será a nossa decisão? Segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra, o que ela nos ensina. É o que nós vamos aprender nessa noite. Amém? Lá no versículo 15, vai dizer assim: e orou ao Senhor dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Perceba que a primeira coisa que Ezequias faz no momento do cerco e do desespero, porque ele poderia ser morto ou levado como escravo, ou furado os seus olhos, porque os assírios eram terroristas mais temíveis daquela época. Por isso que Jonas, quando Deus manda ele ir para a Síria, lá em Nínive, pregar arrependimento, ele pegou um barco e foi para o outro lado. Você sabe por que aqueles caras eram terroristas? E a história conta que eles arrancavam a pele das pessoas vivas e deixavam morrer. Então Ezequias estava numa situação terrível, não é? Esse terrível, todo mundo me imita depois, né? Terrível. E aí o que acontece? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Aqui, tomou o gadernal? Não. O que ele fez? Ele adorou a Deus. Então a palavra começa a me ensinar que não importa o que aconteça com a minha vida e a situação que eu esteja de perigo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é adorar o meu Deus. É entrar no meu quarto, olhar para o céu e dizer, ó Deus, Criador dos céus e da terra, Tu que tem todo o poder, Tu que é Deus de aliança, Deus de pacto, Deus que é fiel, a Ti eu adoro. E você começa a adorá-lo.
É a primeira coisa, a melhor coisa que a gente faz é adorar a Deus no momento de perigo, porque as coisas virão a se encaixar, a resposta virá, Deus dará estratégia no meio da adoração. Elias no monte, quando ele desafiou 850 profetas, imagina um profeta sozinho desafiar 850 profetas, olha a situação de Elias. E aí, meu querido, ele diz assim, o Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Israel todo ali assistindo lá no Monte Carmelo. E aí, aqueles homens a manhã toda se cortando, né, se gritando, berrando. Então não é na minha, como é que eu vou usar aqui? Como é que chama esse? Não é no meu flagelo, não é nas minhas promessas, não é andar de joelho, não é berrar, não é no berro que a gente ganha o Senhor. Eles fizeram tudo isso e nada aconteceu. Aí Elias vai lá, Elias faz o quê? Ele enche de água, ele faz aquela lagoa ali. Aí ele olha para o céu, ó querido, tá aí a dica. E ele começa a dizer, Deus de Isaac, Abraão e Jacó, nosso Deus, nós te adoramos. E vai adorando Deus. Aí Deus fala, meu querido, eu vou ter que mandar fogo aí. Pum, manda fogo. Você já viu fogo consumir pedra? Você já viu fogo consumir pedra? Consumiu tudo, não sobrou nada, nem pedra, nem o animal que estava ali, nem a lenha, tudo. A gente sabe que pedra ela é consumida quando ela entra no meteoro, entra na atmosfera terrestre. A velocidade é tão grande que desfaz. Então você imagina o poder que Deus mandou ali. Aí Jó, que era um homem rico da sua época, milionário, tinha muitas coisas. Ele era muito conhecido, muito rico. Mas ele tinha um coração temente a Deus, sempre temendo a Deus, reto de coração, íntegro a Deus. E aí Deus permite que Satanás toque na vida dele para prová-lo. E aí quando ele perde tudo em um dia só, ele perde os camelos, as ovelhas, o gado, foi perdendo. Perde os filhos, só sobrou a esposa. O que ele faz? Toma gadernal. Não. A Bíblia diz assim, olha lá. Rasga as vestes, se põe do joelho e adora ao Senhor. Adora, 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 adora. Eu sei que a gente depois vai ter um momento que a gente vai conversar com Deus, que a gente pode até pedir a Deus, clamar por socorro, mas não entra assim, querido. Primeira coisa que você tem que aprender no momento difícil, que você não sabe o que fazer, não sabe nem o que pedir, bota o joelhinho no chão, bota um hino lá e fica só adorando a Deus. E se você depois não tem nem palavras mais para adorar, ore em línguas e fica ali cantando ao Senhor, porque a resposta virá, Deus vai responder a você. Em nome de Jesus. É assim que Deus trabalha, nós não podemos fazer diferente. Amém? Você está entendendo? Amém. Percebe que todos eles, quando começaram dessa maneira, todos foram abençoados. A igreja primitiva, quando ela teve a primeira perseguição, você vê que eles reúnem num tabernáculo, num lugar lá, e eles começam a adorar a Deus. Diz que tremeu as bases, tremeu todo o templo. E a igreja foi abençoada. E assim, essa é a receita. E é assim que vai ser. Amém? Porque quando eu começo a adorar a Deus de coração, é como se eu estivesse abrindo um caminho entre eu e o Pai, entre eu e o trono, e a minha fé, ela tem livre curso para tocar em Deus. Amém? É assim que funciona. Nós temos que ser, olha, Deus não procura o dizimista na terra, Deus não procura o mestre, Deus não procura o pastor, Deus não procura o apóstolo, Deus não procura o milionário. O que Deus procura? A Bíblia diz: os adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então é isso, nós temos que começar por aí. Deu alguma coisa errada? Vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Porque todo socorro vem do Senhor, do trono. É uma passagem que eu sempre ponho aqui, coloque, olha lá o que diz essa palavra. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
Tá, se a Bíblia diz para você chegar ao trono da graça, qual é o caminho para chegar lá? Diz comigo, adoração. Adoração. E aí vai dizer assim, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você está precisando de um socorro, você tem que se achegar ao trono. Mas como eu me achego ao trono? Eu não sei o caminho para ir lá, mas só há uma maneira de eu aparecer na presença do Senhor no seu trono. Quando eu adoro, eu sou transportado para lá. O meu espírito, o Espírito Santo transporta o meu espírito na presença do trono, onde eu acho misericórdia e graça para socorro. Eu tenho que ir na onde? Na fonte. A fonte de tudo que eu preciso é o trono de Jesus. E só há um caminho para mim chegar lá. A minha adoração. Uma coisa que o homem sabe fazer muito bem é reclamar. Você já viu como as pessoas reclamam tão bem? Você quer ver uma coisa que o ser humano faz é reclamar muito bem. Qualquer coisa, você vai ver as pessoas reclamar, elas são perfeitas na reclamação e na murmuração. Mas quando você fala assim, adora, elas não sabem nem o que fazer. Porque adoração você tem que se relacionar, querido, com uma pessoa, tá? A nossa adoração, ela não está em uma religião. Jesus não veio na terra para inaugurar mais uma religião, porque ele já tinha uma judaica. Ele veio para mostrar-se e revelar-se como a pessoa pelo qual nós devemos nos relacionar. Não mais a religião, mas uma pessoa chamada Jesus Cristo. E para mim relacionar ao Senhor, eu preciso adorar. Eu preciso tocar no coração dele. Amém? Você está entendendo? Aleluias. Muitas pessoas estão querendo ser abençoado, querendo sinais. Os fariseus queriam sinais, mas pouco estão querendo, querido, ser adoradores. Amém? Vamos aprender a adorar o Senhor. Vamos aprender a adorar o Senhor. Lá no Mateus capítulo 6, Jesus vem dar um exemplo de oração. Senhor, como que nós devemos orar? E qual oração ele ensina lá? Ave Maria cheia... Não, qual que é? Pai Nosso. Mas o Pai Nosso começa assim, ó. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Santificado seja o teu nome. Não começa com a necessidade. Começa com o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado. Você está adorando o nome, santificando o nome do Senhor. Então o Senhor está dando a dica também. Jesus começa pelo Pai, começa com adoração. E depois você vai chegar no pão nosso de cada dia nos dai hoje, e Ele vai dar o pão para você. Porque Ele é o Deus que sustenta o seu povo. Quem chamou, sustenta. Quando você convida alguém para sair, você que paga a conta, não é? Você está convidando, então você que paga a conta. Deus te chamou e Ele é capaz de te chamar e de te sustentar. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. Amém? É o nosso Pai. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E tem gente que nesses momentos, querido, ai Deus, o que o Senhor tem comigo? O Senhor não foi com a minha cara. Tem gente que fala até assim, eu taquei pedra na cruz, só pode ser isso. Não é assim que você vai atrair a bênção. Isso aí você traz maldição na sua vida. Mas é tocando no coração do Pai. Amém? Com sinceridade do teu coração você vai tocar ao Senhor. Efésios 5:20, essa palavra tem que ficar no nosso coração, principalmente nos momentos difíceis. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dai graças, todo dia, toda hora, todo momento. Graças te dou, Senhor, pela vida. Às vezes as coisas não estão até bem, mas você diz, Senhor, graças te dou, porque te conheço, tenho a oportunidade de ser teu filho, teu adorador. Eu te dou graças, Senhor, pela vida. Te dou graça porque o Senhor está comigo. Muito obrigado, Pai. E eu sei que, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, a tua palavra diz que o Senhor é meu companheiro, o Senhor está comigo. Ainda que eu passe por um momento de morte, correndo o risco de morte, lá o Senhor está comigo, diz a tua palavra, porque o Senhor é o meu pastor. Ele é meu pastor. Diz para quem está do lado assim, Ele é meu pastor. Eu não sei se é seu, mas é meu. Amém? Paulo, querido, estava lá na cadeia. Eu sempre falo sobre esse texto. E ele fez o quê quando ele apanhou em praça pública? Ele e Silas, pregando a palavra,
anunciando o evangelho. Aí as pessoas começaram a largar toda a feitiçaria, a bruxaria, começou-se a esvaziar o templo de Diana, e as pessoas pegaram Paulo e Silas de pau mesmo, bateram, surraram eles, foram para a cadeia. Lá naquela cadeia fétida, mal cheirosa, fria, cheio de vergões, doendo muito, ele olha para Silas e diz: Silas, vamos adorar o Senhor. Eles podiam lhe estar reclamando, querido. Silas, você vê como é que é, né? A gente largou tudo, e olha o que aconteceu. Pregamos a palavra, e olha o que Deus permitiu para nós, hein? Que Deus é esse, não? Não dá, né, Silas? Vamos parar com isso aqui, Silas. E se eles tivessem feito isso, eles iam continuar presos, querido. Mas o que eles fizeram? Começaram a adorar a Deus. E quando começaram a adorar a Deus, Deus chacoalhou aquele lugar, um terremoto aconteceu ali, que abalou as estruturas daquela cadeia, daquelas cadeias, abriram-se as portas, caíram-se algemas, todo mundo estava livre. O que o Senhor está dizendo? É na adoração que eu liberto, é na adoração que eu abro a porta, é na adoração que eu dou uma saída para você. E eles foram libertos. Então, querido, no meio do pânico, no meio do que você não sabe o que fazer, amém, mas você sabe, hoje você está aprendendo o que fazer. Não sabe o que fazer? Vai adorar. Não sabe o que fazer? Bota o joelho no chão e se joga aos pés do Senhor, e se derrama, deixa rasgar o seu coração ali, e chora nos pés dele, adorando, porque com certeza um terremoto vai vir na tua vida, e o Senhor vai abalar tudo que está ao teu redor. O Senhor vai abalar as portas que estão fechadas. O Senhor vai fazer cair as cadeias através da adoração, em nome de Jesus, amém? Vamos lá comigo no versículo 17. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países das suas terras e lançaram no fogo deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, o Senhor nosso Deus livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Ezequias sabia quem o inimigo estava afrontando. Eles sabiam quem eram os deuses das nações. O que ele disse? Que são pedras, são madeiras, deuses não são, mas estão afrontando a ti, Deus vivo. Você precisa saber quem é o seu Deus. Amém? Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre ao Senhor os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. O Deus vivo. Na realidade, ele estava afrontando Ezequias. Ele estava vindo para prender Ezequias. Mas Ezequias disse que também estava afrontando o Deus vivo. Quando uma pessoa, seja ela do mundo espiritual, seja o inimigo, ou seja ela aqui do mundo físico, te afronta e você é filho do Deus vivo, a quem ela está afrontando? O Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então você é um com o Senhor. Se mexeu com você, está mexendo com quem? Com Deus. João 15:18. Se o mundo vos odeia, olha o que Jesus diz, que lindo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se alguém sofre de inveja de você e ódio de você mortal, é inveja e ódio de Jesus Cristo. Porque Ezequias diz: olha, está afrontando a ti, Deus vivo. Porque eu sou teu servo, sou teu filho, esse reino é seu, Jerusalém é teu, esse povo que está aqui é teu. Amém? Então nós temos que descansar o nosso coração quando algo terrível está se levantando contra a minha vida, porque se verdadeiramente eu estou em Cristo Jesus, esse algo que está se levantando para cair, porque ele se levanta na presença do Deus que vive em mim, que nunca se tombou.
Jesus nunca perdeu uma batalha, Jesus nunca foi derrotado, Jesus nunca foi enganado. Porque foi Ele que criou todas as coisas. O anjo do mal, um principado do mal pode ter muito poder, pode ser um principado poderoso, mas quem criou ele antes deles caírem foi o Pai. E o Pai é maior do que eles. E o Pai habita no meu coração. Se Ele se levanta contra a minha vida, Ele se levanta para mais uma vez cair. Amém? E quanto maior o tamanho, maior o tombo. E maior vai ser a glória de Jesus na minha vida. Amém? Você está entendendo, querido? Paulo, quando foi lá para Damasco, para prender os crentes, Paulo estava doido da vida com aquele pessoal, né? E aí, de repente, no meio do caminho, ele andando a cavalo, né, respirando raiva, ira, querendo matar os crentes. Aí Jesus aparece, pum! E ele cai do cavalo. Por isso que acho que surgiu a expressão cair do cavalo, né? Fulano de tal caiu do cavalo, porque aquilo que ele estava querendo fazer não conseguiu fazer. E aí ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele estava perseguindo a igreja, porque Jesus falou: por que me persegues? Porque a igreja é de Cristo. Amém? Querido, você pertence a Cristo, você não pertence a mim. O pastor pertence à igreja, a igreja não pertence ao pastor, a igreja é de Cristo. Amém? Então a igreja é de Cristo. Se está perseguindo a igreja, está perseguindo a Cristo. E ele diz: quem és tu, Senhor? E aí ele vai dizer de novo: sou Jesus a quem tu persegues. Ezequias disse: Senhor, está afrontando um Deus vivo. Então, no momento que você não sabe o que fazer, querido, primeiro adora. Segundo, saiba que quando está mexendo com você, está mexendo com Deus. E Deus está à sua frente, Deus está à sua traseira, Deus está por cima, Deus está por baixo, direita e esquerda. Você está guardado totalmente debaixo das asas do Senhor. Salmo 91 diz, como é que é o comecinho lá mesmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente o cobrirá. Mas tem uma parte que fala das asas, acho que é depois, né? As asas do Altíssimo, alguma coisa assim. Amém? O Salmo 91 fala, querido, disso. Fala da nossa proteção. A parte mais sensível do nosso corpo, não sei se você sabe, mas é o olho. Tenta colocar o dedo no olho para você ver o que acontece. E aí Zacarias vai dizer assim lá em Zacarias: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na onde? Na menina dos meus olhos. Ai, mexeu com você, toque em Deus. E é um toque de dor, viu? É um toque de afronta. Então, querido, você está guardado, você tem que descansar no Senhor. Amém? Não é que você não vai clamar, você não vai orar por nada e descansar. Não é nesse sentido. Quero dizer que você tem que entender, ó, tudo que a gente vai fazer na casa de Deus, a gente tem que passar pelo entendimento. Eu tenho que aprender a entender que eu estou guardado em Deus através de Cristo Jesus. E se algo estiver se levantando contra mim e me incomodando, está incomodando ao meu Deus. Por isso, quando eu entro adorando, eu tenho que entrar entendendo isso também. Amém? E o Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? É com ciúme. O Espírito Santo tem ciúme de você. O Espírito Santo arde por você. Então, querido, você não sabe, mas às vezes a gente não tem a dimensão, mas você é muito precioso ao Senhor. Diz para quem está do teu lado: você é muito precioso ao Senhor. Você é um diamante, querido. Você é algo que tem valor. Amém? Você tem valor. Tem gente que entra aí em depressão, entra em parafuso, porque acha que já é uma escória, que já é um lixo. Não é. Jesus morreu na cruz para que o sangue dele viesse sobre a tua vida e você tivesse valor. Há um tempo atrás eu postei uma frase, né? Eu coloquei lá um diamante e coloquei uma frase assim: quem sabe o valor que você tem é o lapidador.
Jesus. Ele te lapida, Ele te conserta, Ele te arruma, Ele te faz, sabe, de uma maneira que você tenha valor, que seja uma pessoa reta, íntegra ao Pai. E o Pai ama a você, e você tem muito valor para Ele. Ele tem muito valor para Ele. Você pensa que de vez em quando o Pai também não fala de você como falou de Jó? Olha lá meu filho, íntegro, abençoado, temente ao meu nome, olha que abençoado é o meu filho. O papai às vezes fala com os anjos que estão ali ao redor, e Ele fala de você, amém? Nós estamos guardados em Deus, estamos gravados nas suas mãos. Versículo... Aqui Ezequias no versículo 20 vai fazer um pedido, querido, com a intenção certa. Então vamos lá. Agora pois, ó Deus, onde que eu estou? Agora pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, quer dizer, das mãos do Senaqueribe. Para quê? Aí ele vai explicar. Para que todos os reinos da terra saibam que eu, Ezequias, sou o melhor rei da região. Não! Para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor. Todo milagre, toda a cura, todo o livramento, toda a libertação, toda a provisão na sua vida só tem um objetivo: exaltar e glorificar Jesus na sua vida, no meio dos seus problemas. Então, quando eu tenho um problema, quando eu tenho um abacaxi para descascar, é mais oportunidade de Jesus ser glorificado na minha vida. Então não reclame quando tenha problema. Diz: Senhor, vamos passar junto, e esse problema vai ser para glorificar o seu nome. Ezequias adorou, Ezequias reconheceu quem era o Deus que ele estava clamando, e Ezequias também aqui, querido, vem dizer que é para que todos os reinos da terra saibam que só tu és rei. Lá em João 11:40 vai dizer assim, ó: Jesus estava ali perante Maria e Marta, seu irmão tinha morrido, Lázaro há 4 dias tinha morrido, mas Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus: não disse eu, se creres, verás a glória de Deus. E aí continua, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, olha lá, o mesmo princípio, viu? Jesus estava com um abacaxi para descascar. Qual que era o abacaxi? Eu preciso ressuscitar Lázaro. O que Jesus começa fazendo? Ele olha para o céu e diz: Pai, graças te dou. Ele já vai começar dando graça, começa a adorar, começa a abrir o coração. Te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tudo sempre é para a glória de Deus, tudo sempre é para glorificar a Deus. Amém? Deus pode dividir, querido, misericórdia, graça, amor, paz, mas o que Deus não divide com ninguém? A sua glória, a sua glória. E aqui nós estamos vendo, Ezequias fez isso com a intenção certa, a glória era para Deus. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. Amém? A glória sempre é para Deus. Para que você quer algo? Ah, Senhor, eu queria um carro novo para mostrar para todo mundo que eu sou abençoado. Queria um carro novo para provar para os meus vizinhos que eu também tenho carro. Não, não pode ser essa a função. Às vezes a gente quer as coisas é para a gente se exibir. E os milagres de Deus e as bênçãos do Senhor para as nossas vidas não é para nossa exibição. É para a exibição da glória daquele que fez todas as coisas, para a gente glorificar a Ele. Irmão, como você é bênção. Não, querido, eu não sou, é Deus que é em mim. Porque se Ele tirar a graça dele, eu viro uma desgraça. Por que nós somos abençoados aqui? Porque a graça de Deus está em todos vocês. Se Deus tirar essa graça e fizer assim, ó, você sai dessa porta, todo mundo sai aqui desgraçado.
Por isso que aqueles que ainda não encontraram Jesus, não têm a graça, estão na desgraça. Então tudo é para Ele, tudo volta para Ele, a glória é dele. E a Bíblia diz que, olha, não importa se é ateu, se não acredita em Deus, seja lá quem for, vai ter um dia que a Bíblia diz que todos hão de se ajoelhar e hão de dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo volta para Ele. Até aqueles que não creiam nele, que têm raiva dele, um dia vai ter que dobrar o joelho e dizer: Tu és Senhor, Tu és Senhor. Amém? A Bíblia diz que tudo volta para Jesus. Então tudo que acontece na minha vida, querido, e vai acontecer, todos os livramentos e provisões, vai servir para mim abrir a minha boca e aonde eu estiver, eu testemunhar do poder e da glória do Senhor na minha vida. Só para isso, não serve mais para nada o milagre. Amém? Para glorificar o nome de Jesus. Aí Tiago 4:2-3 vai falar dessas pessoas que não sabem o que estão pedindo. Olha lá: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. E quando pede, aí fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para esbanjares em vosso prazer. É só para a pessoa. Ao meu ventre, vem a mim, ao vosso reino nada, tudo para mim. É para minha glória. E não pode ser assim, querido. Amém? Eu não sei amanhã onde o Senhor vai colocar você, em que nível você vai estar, de bênção, de glória, financeiramente, não sei, isso não é da minha conta, entre você e Deus, eu sei da minha vida. Mas eu quero dizer, se amanhã o Senhor te colocar no mais, meu querido, é para a glória dele, viu? Se amanhã Ele liberar um pouquinho mais para você, é para a glória dele, não é para a sua glória. E não é para você esbanjar o seu prazer. Eu sempre digo assim, aprendi isso também, que quando o Senhor me prospera financeiramente, não é para mim, é para o reino. Porque nós vivemos para o reino de Deus. Ele está liberando mais para mim, porque missionários estão precisando, porque a casa de Deus está precisando, porque está precisando de investimento no reino. Então Ele libera para algumas pessoas a mais, para o reino de Deus. É claro que eu vou ser de taxa abençoado também, mas não é tudo para mim, não. Tudo que Ele me dá, tudo que Ele libera, é para voltar a glória para Ele. Amém? No nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Eu vivo nesse mundo é para adorá-lo. Como nós cantamos agora de pouco, para adorar eu vivo, para adorar eu vivo. Vivo para adorar, vivo para ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vê tantos pastores se exibindo, né? Você já viu aquele negócio que a pessoa empresta o carro do outro e sai por aí metendo mala, mas o carro não é dele. Tem muitos pastores fazendo isso. Ele não tem dom para ressuscitar uma mosca. Se der na mão dele morta, ele não ressuscita. Aí Deus dá um dom para ele, daqui a pouco ele está achando que ele é o cara. E não está devolvendo a glória para Deus. Por isso que muitos vão chegar lá e o Senhor já deixou isso escrito. Os apóstolos deixaram isso escrito do que o Senhor falou. Senhor, Senhor, não foi no teu nome que pregamos e fizemos milagres e expulsamos demônio? E o Senhor vai olhar para ele e dizer: afaste de mim que eu não te conheço. Não tenho intimidade contigo. Não sei quem você é. Entendeu? Mas curou, expulsou, fez e aconteceu. Mas trouxe a glória para si mesmo. Esse é o mal de Lúcifer. E isso tem se espalhado na humanidade. Lúcifer quis trazer tudo para ele. Hoje é o ser mais desgraçado que existe no universo. E ele tem passado isso para os homens, para que todos tenham esse mesmo espírito luciferiano, de querer, sabe, qualquer coisa que a pessoa ganha, ela já se acha. Às vezes é pouca coisa, viu? Não é muito não. O cara tá andando de a pé, ele compra uma bicicleta nova, ele já está se achando o cara com uma bicicleta. O problema não é a coisa, é o coração. Porque todo mundo fica aí discutindo teologicamente qual era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não fala o que era. Devia ser Giló, porque eu não gosto. A Bíblia não fala o que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque não importa qual era a árvore. O que importa é que a Eva não obedeceu. E ela quis trazer a glória para si. Porque a serpente diz: o dia que você comer, você vai ficar igual a Deus. Ela diz: eu vou virar Deus. Vou lá virar Deus. E comeu a fruta, querido. Olha lá o que aconteceu. Olha como está a humanidade. Liga a televisão nos noticiários, você vai ver o que Eva aprontou com todo mundo. E Adão por tabela. Isso é espírito luciferiano. Existe hoje? Existe. As pessoas estão trazendo a glória para si.
Os poderosos estão trazendo a glória para si. Os governantes estão trazendo a glória para si. Aqui vizinho, esse que morreu, como é que chamava? Hugo Chávez, era o da Colômbia? Do que ele era? Venezuela? Bolívia. Não, Bolívia acho que não era, não, irmão. Venezuela, né? Hugo Chávez, não sei se vocês lembram desse cara. E a Bíblia diz que não importa quem seja governante, quem seja, tem que voltar tudo para Deus a glória. Porque Deus é que põe e Deus é que tira, viu? Deus tira. E Hugo Chávez pediu para sair mais cedo. Ele podia ficar um pouquinho mais, né? Ele pediu para sair mais cedo. Porque você via os vídeos daquele cara lá, ele afrontava Deus o tempo todo. Dizendo que Jesus errou, que o reino dos céus não é lá, é ali no governo dele, e afrontava Deus o tempo todo, falando, trazendo tudo para si. A Bíblia diz que é próspero quem abençoa e quem ora pela paz em Jerusalém, e ele dizia que aquele povo lá, ele amaldiçoava, ele diz assim no vídeo: eu amaldiçoo esse povo das minhas entranhas. E aonde que ele teve câncer? Foi nas entranhas. Mas ele achava o cara. Foi levado mais cedo. Então, querido, esse espírito luciferiano longe de nós, em nome de Jesus. Amém? Não é a água, tá? É a água que cura, é sabonete para olho gordo. Isso aí eu lembro quando eu participava de candomblé, umbanda, né? Tomava banho de erva, é banho de sabonete. Volta e meia descia no Mercadão comprar essas tonteiras. E hoje dentro da igreja, a pessoa leva a água que cura, a água que não sei o que. Então a coisa está na água. Jesus passou longe. O sabonete, você vai se lavar com esse sabonete. Se você não tem uma namorada, ela vai vir. Isso aí que eu lembro também tinha um sabonete da Pombagira, que você tomava o banho e saía por aí, ela, perfume, né, da Pombagira. E o pessoal, você podia ser o bicho mais feio do mundo, mas as meninas iam cair em cima, porque um espírito maligno é que fazia um encantamento ali. Agora isso dentro da igreja, trazendo glória para as coisas. Não pode, querido. Amém? A Ele, somente a Ele, a glória. Amém? Então, quando eu sou abençoado é pela glorificação do nome de Jesus. Para encerrar, eu quero que você vá comigo aí no versículo 33 do Isaías 37. Nós vamos ler o desfecho dessa história. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, não lançará nela flecha alguma, nem virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, Deus está mandando dar esse recado para o engraçadão lá, ó. Pelo caminho por onde vier, por esse se voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 pessoas. Não, 185 mil pessoas. Quantos anjos Deus precisou? Um só. E se tivesse 500 mil, 1 milhão, um anjo só também faria todo o serviço, viu, querido? Para Deus não tem isso aí não. Então saiu o anjo do Senhor que feriu 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe. Que engraçado, ele não falou que todas as nações tinham sido conquistadas e os deuses dela não podiam defender? Agora, por que ele se retirou? Porque ele viu que a coisa engrossou para o lado dele. Ele diz: aonde eu fui mexer? Mexi com Deus que é de verdade. Então, retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Mas ele achou que ia escapar da mão de Deus, né? Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrode. Então, Nisrode, o deus dele ali, estava falando: ah, rapaz, você vai morrer daqui a pouquinho. Eu não posso fazer nada, e outro, você vai vir para a minha mão, né? Você é meu, vai vir comigo para o inferno. Então, ele adorando na casa de Nisrode. Olha lá que interessante. Ezequias adorou na casa do Senhor, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Deus o abençoou. Esse Zé Ruela foi adorar na casa de Nisrode. Então vamos ver o que acontece. Seu Deus. Adrameleque e Sarezer, seus filhos. Adrameleque e Sarezer, seus filhos,
o feriram a espada. Olha lá, os filhos matou ele. Que coisa, filho não mata pai. Mas Deus quando manda, querido, qualquer pessoa obedece, tem que obedecer. E eles tiveram o intento de matar o pai no templo. Por ordem de quem? De Deus. O feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Vai mexer com Deus vivo. Vai afrontar o Deus vivo. Vai afrontar o servo de Deus. Vai afrontar o Deus do servo de Deus. Nunca termina bem. Vai ser o filme do Titanic. Sempre vai ser uma barca furada. Amém? Não se preocupa. Deus é contigo. Deus é contigo. Descansa o teu coração, que Deus fala nessa noite. Eu sou por você. Tá? Ele é por você. Nós estamos na terra dos viventes. Não somos mortais. Ainda, quero dizer, não somos mortais? Não somos mortais, mas não estamos mortos. Ainda fazemos parte da terra dos viventes. E Deus hoje está trabalhando para quem está na terra dos viventes. Porque quem está no céu já está lá, querido. Já entrou, glória a Deus, não tem mais problema. Mas nós vamos ter ainda até acabar a nossa vida, amém? Mas o importante é saber que temos um Deus para adorar. Toda vez que você não sabe o que fazer, lembra que o pastor falou, adore ao Senhor. Saiba quem é o seu Deus. Amém? E saiba que os outros deuses também não são. Tá? Às vezes a gente fica com medo. Ai, a fulana não sei o que falou que vai fazer macumba para mim. Querido, medo de macumba? Quem somos nós para ter medo de macumba? Eu lembro de um testemunho muito antigo, que numa cidade em que um pastor ia pregar, tinha um macumbeiro muito forte, um bruxo lá, e disse que pior que ele fez isso, né? Ele podia ter poupado ele. Ele disse que hora que chegasse, ele afrontou. Ele disse que quando chegasse, ele ia fazer um feitiço lá, ia montar no cara, sei lá, ia acabar com o cara. E aí chega o pastor de Deus lá. E aí todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. E aí o pastor amarrou aquele demônio que estava na vida dele, montou na costa dele e disse, demônio, me leva de cavalinho. E o demônio teve que levar. Então Deus às vezes deixa, querido. Você sabe que muitas vezes Deus deixa o inimigo afrontar e passar notícia para todo mundo. Foi aqui em Ezequias. Todas as nações vizinhas. Agora Judá. Todo mundo só estava de olho para ver o que ia acontecer. E ele, ninguém pode se defender. Você também não vai. Seu Deus é o mesmo. Vai perder. E aí Deus faz isso. Ezequias foi exaltado, querido. Deus foi glorificado na vida dele. Amém? Ou melhor, Deus foi glorificado na vida dele. A glória de Deus apareceu ali. Eu lembro quando minha esposa estava grávida de quem? Da Natália. Eu confundo sempre a Natália. Foi a primeira filha que nós tivemos. E depois Natália nasceu, passou um tempo, a gente estava numa igreja e a gente encontrou uma pessoa lá que era da minha época, quando eu participava dessas coisas. E como eu afastei daquele pessoal, o pessoal começou a lascar macumba para o nosso lado. E a pessoa disse assim, a jovem disse assim, nossa, a sua filha nasceu tudo bem? E falou, nossa, perfeito. Ela não está aqui hoje porque ela foi viajar, né? E falou assim, mas por quê? Ela diz, não, porque ela foi na igreja também, ela se converteu, né? Ela falou dessa época. Ele falou, não, porque na época que sua esposa estava grávida, nós fazíamos macumba todo dia para ela nascer com defeito, nascer com problema. E vai pegar encantamento contra Israel, a Bíblia diz, não tem como, querido. Amém? Nenhuma praga chegará na sua tenda, nenhuma seta chegará na sua tenda, diz, nem o terror noturno, nem o terror diurno, nem peste, nada entra na vida daqueles que são de Deus. Você está protegido. Amém? Então não tem nada maior, querido. Não tem nada maior. Não tenha medo de macumbeiro, não tenha medo de feiticeiro, não tenha nada medo disso, não. Se você é um adorador de verdade, aliás, quantos testemunhos nós também não ouvimos de ex-bruxos, que eles mesmos falam que quando pediam para fazer uma bruxaria para um crente, o filho de Deus, eles mesmos falavam, isso aí não dá, isso aí é do homem lá de cima, eles falam. Não faz, não perde tempo, vai jogar galinha fora, né? A galinha tá tão barato, né? Tem macumbeiro aí que tá tão caro que eles estão fazendo macumba nem com galinha, com caldo quinoa sabor galinha, então ele bota então tá mais barato, né?
Então eles não perdem tempo, porque vai perder galinha, vai perder farofa, vai perder tanta coisa, querido, porque não vai funcionar na sua vida. Agora, quando manda fazer naquele que está com brecha, aquele que não é de Deus, eles lascam a bucha mesmo. E pega mesmo, mata mesmo. Mas na nossa vida, glória a Deus, o Senhor é conosco. E para encerrar a última passagem, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te livrar. Amém? Porque aqui um anjo do Senhor, ele adorou, ele tocou o coração de Deus. Deus diz assim, Deus chamou um anjo lá e diz: olha, fulano, vai lá e passa o rei naquela turma lá, acaba com tudo. E o anjo foi lá, fez o servicinho à noite, né? No outro dia era só 185 mil pessoas. Acho que 2/3 quase de Limeira, né? Por um anjo. Olha o que Deus faz por uma pessoa que o adora e que o serve, amém? Então você é filho de Deus, Deus está contigo, sim, viu? Deus não te esqueceu, Deus está contigo, sim. A gente às vezes tem essa coisa, que parece que Deus esqueceu da gente. Deus não esquece, e até no silêncio Deus trabalha. Quando parece que Deus não está fazendo nada, Deus está conosco o tempo todo. Tudo tem o seu momento, querido, mas o importante é saber que estamos guardados em Deus, amém? Vamos nos colocar em